Bom, hoje a gente vai fazer uma análise que está muito em alta, muito em voga no mercado imobiliário hoje em dia, que são sobre os apartamentos compactos, né, os estúdios. Será que eles são uma tendência que veio para ficar no setor imobiliário ou é somente uma onda momentânea e que deve passar nos próximos anos? Então vamos dar uma olhada nessa análise para a gente conseguir encontrar a resposta dessa pergunta. Hoje, os apartamentos compactos, né, os estúdios com menos de 30 metros quadrados, já são os principais imóveis vendidos na maior cidade do Brasil, né, da América Latina, que é São Paulo. Somente esse tipo de imóvel é responsável por praticamente 1/3 das vendas de imóveis em São Paulo. Mas antes da gente olhar, então, né, se esse fator, se essa notícia tende a se propagar daqui para frente ou se ela tende a começar a cair, a gente precisa entender um pouco do momento, né? E aí aqui é importante ressaltar que hoje a gente fala muito da taxa Selic, da alta histórica que ela está, mas que na verdade ela só está realmente num momento do ciclo de alta. E quando a gente olha pouco tempo, em 2020, praticamente 3 anos atrás, a gente tinha uma taxa Selic de 2%, então muito inferior ao que a gente tem hoje em dia. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente analisa o setor imobiliário, a gente não pode olhar fotos de momento, né? A gente não pode só olhar essa foto da Selic a 13%, assim como não podia olhar com ela a 2% para tentar prever sobre os investimentos que vão ficar prontos só daqui a muitos anos, como é a construção de um prédio. Então, dito isso, a gente precisa entender realmente o comportamento das gerações daqui para frente e comportamentos que já começaram em alguns anos atrás, e é por isso que a gente vai fazer essa análise muito mais olhando para o comportamento das gerações do que efetivamente para uma foto econômica de momento. E aí quando a gente olha para a geração Z, né, que é a geração nascida aí mais ou menos nos anos 2000 e que agora está começando a atingir a maioridade penal e que vai começar a ter cada vez mais consumo, vai buscar sua casa própria passando dos 18 anos de idade também, a gente vê que a tendência de trabalho remoto, de ser um nômade digital, né, que é um termo que ficou muito popular aí na pandemia, está cada vez maior. E que também a maioria das pessoas da geração Z, 51% aqui segundo uma pesquisa, preferem o trabalho remoto do que o trabalho presencial. Além disso, eles tendem a gastar cada vez mais em consumo do que em experiências e, querendo ou não, moradia é uma experiência, né? Acaba sendo, para quem mora de aluguel, quer ter realmente um bom local de moradia. Então a gente vê que existe essa tendência de investir cada vez menos da sua renda, talvez em experiências e muito mais em comprar coisas, né, bens de consumo. E a gente vê já um indício de que o sonho de comprar o próprio imóvel está cada vez menor, aí, ano após ano. A gente já vê o menor índice nos últimos 3 anos acontecendo agora em 2023. Então, dito tudo isso, né, analisando essa geração, projetando daqui para frente, o que a gente pode falar para o setor imobiliário e, consequentemente, para o investimento no setor imobiliário? Que a flexibilidade nos contratos tem que ser cada vez maior, porque essas gerações devem depender mais do aluguel e não querendo se amarrar em contratos burocráticos, muitas vezes de 1 ano no mínimo, né? E com várias cláusulas que acabam dificultando um pouco a tomada de decisão dessa geração que quer muito a simplicidade, quer poder se mudar com certa frequência. Um menor desejo de ter justamente um endereço fixo, né? Então de ter a casa própria é muito mais de poder mudar dentro da cidade ou até mudar de cidade, quem sabe de país. Áreas comuns devem cada vez mais focar no estilo de vida desse tipo de geração e não pensando nas gerações passadas. E uma grande importância para a localização, que sempre foi um dos temas mais importantes do setor imobiliário, mas que tende a ganhar cada vez mais força e buscando estar mais próximo de locais com uma ótima qualidade de vida do que próximo do seu local de trabalho como era antigamente. Mas quando a gente olha o que daqui para frente deve ser tendência nas gerações, a gente vê que isso já começou a mudar nas últimas gerações, né? E a gente vê especificamente em 2 indicadores muito interessantes. O primeiro é que os casais estão casando cada vez mais tarde, né? Em pouco tempo, a gente olha em 2008, a média de idade das mulheres quando casavam era de 26 anos e dos homens 29. E hoje, em 2019, já estava em 28 anos para as mulheres e 31 anos para os homens. Parece pouco essa diferença aí de mais ou menos 3 anos, mas se a gente analisar que as pessoas tendem a casar pelo menos depois dos 18 anos, a gente está falando que em uma década já cresceu 3 anos, né? Então mais ou menos aí 30% de tempo a mais para casar, se a gente considerar somente essa janela da maioridade penal. E outra tendência muito forte é que as mulheres cada vez mais estão adentrando no mercado de trabalho, né?
Claro que ainda existe uma diferença muito grande, como a gente pode ver nesse indicador, e que tende a cada vez mais reduzir, mas a gente vê que desde 1980, principalmente depois ali nos anos 2000, na década de 90 também, cada vez mais as mulheres entraram no mercado de trabalho e, consequentemente, deixaram aquela posição mais antiga, mais tradicional de ficar em casa somente cuidando da família. E olhando já esses dois comportamentos também, a gente vê que as famílias começaram a ficar menores, o número de filhos por casal também vem diminuindo década após década, ano após ano. Os pais estão cada vez mais fora de casa, então não tem mais tanto aquela figura da mãe que fica em casa só cuidando dos filhos, e sim o pai e a mãe trabalhando, saindo de casa regularmente. O aumento dos deliveries, de pedir comida, que há poucos anos isso era muito restrito a grandes cidades somente, e hábitos de consumo cada vez maiores, facilidade para as pessoas saírem, comer em restaurante, mais cartão de crédito também. A funcionária doméstica, que antes era tradicional, também em famílias de classe média alta, agora sai e começam a ter cada vez mais diaristas, e também a gente vê o uso da televisão caindo muito, cada vez mais dando espaço ao uso do celular, né? Então, ao invés de assistir TV, sentar num cômodo de televisão como era comum, as pessoas assistem a televisão, os programas que querem, do seu celular, do seu computador, de qualquer cômodo ou até fora de casa. E pensando nisso, quando a gente olha uma planta que era super tradicional, de imóveis aí de um padrão já médio para um alto padrão, hoje em dia, mesmo no alto padrão, já é raro a gente encontrar essa configuração de apartamento, onde a gente tinha uma sala de estar e uma sala de jantar, justamente porque era comum a família se juntar no final do dia, fazer as refeições todas juntas. Hoje em dia, como a gente comentou, já não é mais tão frequente. A gente tinha a área de vestir, o closet também, que era muito comum, hoje em dia cada vez mais em queda. Um quarto de serviço, porque justamente existia uma profissional doméstica que costumava trabalhar e morar, às vezes, no mesmo apartamento. E uma área de serviço também, que também foi um cômodo aí que foi reduzindo cada vez mais. Então, quando a gente vê, todo o apartamento vai perdendo alguns espaços e o apartamento como um todo vai reduzindo também, porque as famílias estão reduzindo. Então, ao invés de ter uma necessidade de 3 quartos, às vezes até 4 quartos, hoje em dia é muito comum a gente ver apartamentos de 1 ou 2 quartos no máximo, Cada vez mais raro até os de 3 quartos, justamente porque as famílias não têm mais tantos filhos como antigamente. E dito isso, e olhando a última tendência aqui que vem se acelerando nos últimos anos, é o preço do aluguel crescendo acima da inflação. E isso justamente porque com mais pessoas dependendo do aluguel, a regra mais clássica de oferta e procura aí do mercado, quanto mais procura tiver sobre algo como o aluguel, maior também vai ser o preço daquele serviço ou daquele produto. Então, voltando para aquela nossa pergunta inicial, e olhando todo esse panorama do que está acontecendo e do que deve acontecer para os próximos anos, será que os estúdios são tendência para ficar ou moda de momento? A nossa resposta aqui da nossa análise é que são uma tendência para ficar. Apartamentos compactos devem cada vez mais popularizar nas gerações que estão entrando no mercado de trabalho e que estão buscando os seus próprios imóveis. Tá bem? Espero que você tenha gostado dessa análise. Conta aqui nos comentários o que você acha. Acha realmente que é uma tendência ou que é algo que deve mudar já nos próximos anos para uma outra tendência de mercado? Conta pra gente aqui e nos vemos no próximo vídeo aqui da Parkside. Até lá!